vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui fica dentro da van. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que tirar tudo e colocar pra cá. Como a gente comentou, não tem espaço, a gente tá fazendo tudo no estacionamento. Então a gente trabalha principalmente no final de semana, que é quando não tem movimento por aqui, a gente consegue tirar as coisas. E aí dá maior trabalho e a gente vai evoluindo de uma forma um pouco mais devagar, porque sempre tem esse trabalho de colocar e tirar as coisas e essa limitação de horário e dia. Mais um vídeo pra vocês. Vamos começar a parte da nossa cama. Então a gente saiu na saga de comprar metalon e a gente descobriu que o aço ele tá em falta agora, porque o dólar tá alto e aí os fornecedores preferem exportar do que deixar em mercado nacional. Então foi super difícil encontrar o metalon, a gente foi em vários lugares, mas no final das contas deu tudo certo, que a gente encontrou um fornecedor ótimo, gente, atendimento maravilhoso e bem mais barato do que a gente tinha pensado que ia pagar. Então hoje a gente vai começar a estrutura da cama. A gente vai começar essa estrutura da cama, só que eu ainda não sei se eu vou soldar tudo e deixar 100% fixo, ou se eu vou fazer uma parte de solda e outra com um parafuso para poder retirar essa estrutura, assim, se precisar fazer alguma manutenção ou algo do tipo. A gente comprou o metalon 50 por 20 e eu não sei, exatamente eu não sei como que vai ser essa estrutura. Vocês vão acompanhar e vai ficar sabendo tempo real aqui nesse igual vídeo. A gente. A gente tá na dúvida se vai deixar 3 metalons assim em paralelo ou se a gente vai colocar 2 e colocar alguns assim na transversal pra dar fixação melhor. A gente tá super na dúvida ainda, mas enfim, tudo vai sair hoje e hoje a gente vai concluir essa etapa e vocês vão acompanhar junto com a gente. Então já fica ligadinho aqui, inscreve no canal pra curtir os nossos outros vídeos e vem vazar com a gente. Vamos vazar? Pessoal, eu fiz o furo primeiro no metalon com a broquinha fina, um pouco mais grossa do que o parafuso. Vai depender do parafuso de que cada um usar, né? É um milímetro a mais grosso do que o parafuso, porque se você fazer o furo direto com parafuso autobrocante, quando ele fura a primeira chapa tranquilo, quando ele começa a furar a segunda, a primeira parte ainda está rosqueando, então começa a amassar a chapa para dentro, então você acaba estragando a peça. Então é interessante que você faça o furo primeiro com a broquinha um pouco maior, para depois passar. Agora a parte da chapa do carro você faz direto com parafuso autobrocante. Essa daqui faz com a broquinha e a da chapa do carro faz direto com parafuso autobrocante. Porque aí, nesse caso, a rosca já vai estar passando direto pelo furo e não vai ficar pressionando. Outra coisa, eu estou deixando da mesma altura que a lata do carro. Por quê? Porque assim eu vou conseguir ganhar um pouco a mais de espaço de cama. Porque aqui vai dar para colocar o isolamento tranquilamente aqui atrás. Tem um ótimo espaço para colocar o isolamento. E mesmo assim eu vou ganhar 2 centímetros de cama, 2,5 de cada lado. Então eu estou fazendo a mesma altura aqui para essa chapa apoiar aqui, não precisar colocar nenhuma barra transversal. Isso já vai dar apoio. Ó, desse lado eu já fiz o furo, fiz direto com parafuso autobrocante. Na parte de baixo eu vou colocar essa chapinha em L que eu cortei. E vou parafusar ela aqui, ó, para dar um reforço, para não ficar apoiado só nesses 2 parafusos laterais aqui. Então eu vou colocar mais 2 parafusos embaixo e vai ter essa chapa vai servir como um calço de sustentação. Então vai ficar 4 parafusos de reforços de cada lado.
Então, agora eu vou fazer 3 furos desse lado e 4 aqui. Aqui é onde vai no metalon e aqui é onde vai na estrutura do carro. Então eu vou fazer esses furos com uma broquinha fina primeiro, e depois eu vou entrar com um parafuso autobrocante. Uma dica interessante na hora de fazer furo em metal é que você utilize uma broca sempre mais fina do que a que vai ficar com furo mesmo que você vai precisar. Então você faz primeiro com uma broca fina e depois você vai fazendo com uma broca mais grossa. Outra dica é para furar metal, você nunca usar a furadeira no máximo. O interessante é que você coloque mais força e ela gire bem devagar. Para quê? Para que não aqueça a ponta da broca e ela comece a queimar ao invés de cortar o metal. Então você coloca bastante força e gira ela bem devagar. Por mais que essa broca já foi utilizada para fazer vários furos, ela está furando bem ainda por conta disso. Porque eu não esquento a broca e acabo não estragando a broca rápido. Agora os próximos furos com essa broca mais grossa, ele vai ficar bem mais fácil de fazer. Veja só. Furando dessa forma, a vida útil da sua broca vai ser bem maior do que você fazendo o furo primeiro com a broca grossa ou até mesmo girando a rotação da sua furadeira com a rotação muito alta. Dessa forma, a sua broca vai durar muito mais e você não vai gastar tanto dinheiro comprando outras brocas. Eu já vi gente fazendo furos utilizando a rotação no máximo, às vezes consegue fazer apenas 1 ou 2 furos e a broca não faz mais furo. Aí fala, essa broca é ruim. Mas não, é porque não sabe fazer a utilização de uma maneira correta. Eu agora vou dar uma desbastada onde eu fiz os furos, porque fica com essas rebarbas e acaba dando uma distância do material onde vai ser preso. Então, desbastando isso aqui, ela vai ficar bem mais juntinha, vai ficar bem mais seguro e mais apertada também. Prontinho. Agora vamos fazer o furo na chapa de metalon. Aqui, como eu vou utilizar essa parte como estrutura também para segurar depois a chapa de compensado, eu estou fazendo esse alinhamento do metalon com a estrutura do carro. Então eu estou deixando essa madeira aqui, que ela é reta, fazendo esse nivelamento para quando eu fizer o furo, ele ficar bem alinhadinho. É interessante primeiro que você faça o furo na chapa, para quando for fazer o furo no metalon, ele já está estruturado, ele já tem uma certa estrutura para não ficar correndo o metalon para os lados. Prontinho, ficou bem firme mesmo, ó. Vou subir só em uma dessas partes aqui. Você vê que ele ficou bem firme, ele nem tá balançando. Depois que fizer a estrutura do meio, juntando com a estrutura da ponta, vai dar bem mais resistência ainda. Mas ficou muito bom. Depois de ter feito essas duas bases parafusadas na lateral, eu agora vou colocar 2 barras no sentido contrário para unir essas 2 peças e ficar uma estrutura bem firme. E eu resolvi, ao invés de fazer com parafuso essas partes, eu vou soldar. Eu já tenho uma máquina de solda, eu já fiz algumas soldas, não sou muito especialista no assunto, mas eu acho que eu vou conseguir fazer. Se você não tem a máquina, é mais vantajoso você chamar um serralheiro, ele faz isso para você rapidinho
é só alguns pingos de solda mesmo, não precisa gastar com a máquina de solda, porque eu comprei essa máquina porque quando eu trabalho já nessa área, às vezes eu precisava fazer alguns serviços do tipo. Então eu resolvi adquirir ela. Então vamos lá, para a solda. Concluída a fixação do metalon, para vocês verem como ficou, a gente optou realmente pelos 2 paralelos e 2 no meio deles para manter a estrutura mais firme e mais fixa. Aqui eles foram colocados com chapa e aqui eles foram soldados. Então hoje eu fiz o corte dos metalons para poder fazer a estrutura e a base da cama. Eu utilizei chapinhas para fixar, para tipo, se a gente for fazer alguma manutenção, alguma coisa durante na verdade a construção, precisar tirar essa estrutura, eu consigo tirar ela com facilidade porque eu fiz com parafuso. Só essa parte do meio aqui que eu resolvi fazer com solda mesmo. Então eu soldei, fiz a solda nas 4 pontas para ficar mais firme mesmo. E como eu falei, se precisar retirar ela, os parafusos só na lateral, a gente tira essa estrutura completa assim. Até porque a gente ainda vai fazer a parte do forro aqui das laterais, isolamento térmico na lateral e começar a confecção do banheiro. Então, se nesse meio termo a gente sentir a necessidade de tirar a estrutura, ficou bem mais fácil. E para qualquer outra coisa também no meio que a gente tiver na estrada, sei lá, acontece alguma coisa, a gente resolve tirar, a gente ficou muito na dúvida se ia precisar ou não. Sim. Então, na dúvida a gente fez assim, porque é uma forma mais fácil da gente fazer essa locomoção, retirada, caso precise mexer em alguma coisa da estrutura. Ó, a medida da nossa cama, ela vai ficar com 1,20 m de largura. A largura da van, deixa eu medir aqui. Ó, a largura da van é 1,77 m. Aqui da altura da cama dá 1,77 m. Só que, como ela tem essa estrutura bem larga, eu resolvi utilizar metade dela para ter um ganho na cama. Então, aqui vai vir o isolamento aqui por trás. Vai vir a chapa de madeira. E ganhamos 2 centímetros de cada lado. Vai ficar com 1,82 a nossa cama. 1,82 por 1,20. Eu achei um tamanho bem legal. Nós resolvemos deixar ela um pouco mais estreita, com 1,20 m. Geralmente o pessoal costuma deixar ela com 1,30 m, 1,32 m, por aí. Mas a gente resolveu deixar ela um pouco mais estreita por conta do frigobar que vem aqui, e a gente resolveu colocar uma cuba um pouco mais larga, uma cuba de 40 centímetros. Se a cama ultrapassar muito para cá, a gente não vai ter um espaço para colocar um escorredor, alguma coisa do lado da cuba. Então ficaria muito limitado esse espaço aqui. Então a gente resolveu perder um pouquinho aqui da cama e ganhar um pouco a mais na cozinha. Porque ainda tem o fogão, né? Que o fogão a gente viu pelo site tem mais ou menos uns 39 centímetros. A gente já soube que essa medida aí pelo pessoal do Por Onde Fui não é muito certa, dá mais ou menos 35. Mas aí a gente já tá pensando nisso também. Então a gente preferiu ficar com mais espaço de cozinha, de colocar cuba e espaço para cozinhar, do que ganhar aí uns 5, 6 centímetros na cama. Aí essas chapas a gente acabou reutilizando até de um sofá que a gente desmontou tal, e a gente utilizou as chapas. E aqui essa parte foi... Acho que a iluminação aqui fica ruim pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho. Pronto. Aqui eu fiz uma solda mesmo. Aqui é a solda pra fixar, e aí foi mais ou menos isso. Então, como vocês viram aqui, é bem facinho, a gente só desparafusa isso aqui quando precisar retirar essa parte da estrutura, se precisar. Eu vou começar pela estrutura do banheiro. Eu vou começar fazendo o molde no papelão, igual nas outras partes que a gente fez pro assoalho. Vou começar fazendo o molde no papelão, depois passar pro compensado naval, eu estou utilizando o compensado naval de 15 mm, que é uma estrutura resistente para que vai suportar toda a movimentação. Quando o carro estiver em movimento, ela vai suportar todo esse movimento. E o interessante é que seja o compensado naval,
porque como vai ser uma área molhada, onde vai pegar muita umidade, o compensado naval, ele é colado várias películas de madeira com uma cola específica que não entra água. Então, diferença do compensado naval pro compensado comum é somente o tipo de cola que eles utilizam para unir essas películas de madeira. Então, com essa cola específica, não deixa passar umidade e a madeira não estraga com facilidade. Então é isso, vou mostrar como eu vou fazer o molde de papelão e depois passar do molde para a chapa, beleza? Começou a garoar lá fora. A gente não quis parar, então a gente trouxe tudo aqui pra dentro. Então estamos cortando ainda a parede do banheiro aqui dentro mesmo, tudo apertadinho, mas pra não atrasar os nossos planos. E aí? Quase. Eu acho que se fizer isso, já foi bem mais, tá vendo? Uhum. Tá quase encaixando. E é assim, a gente vai tirando os pedacinhos pra dar um encaixe, que nem sempre fica perfeito, né? Eu quero que fique bem justinho. Vai dar certo.